Olá, amadas, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje é a nossa aula de introdução ao planejamento. Lembrando que, se você ainda não viu a nossa aula de apresentação do cronograma de desenvolvimento, para essa aula, vai lá, assiste a apresentação do cronograma para que você possa entender a linha de raciocínio que nós vamos seguir nesse primeiro semestre de desenvolvimento. Então, através desse cronograma, foi definido que no mês de novembro nós vamos falar sobre planejamento. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar o material. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, vai ficar disponibilizada para vocês também o slide para que vocês possam acompanhar, ok? Bom, então vamos lá. Antes da gente falar sobre o planejamento, quero deixar aqui um recado rapidinho para vocês. Nossa confraternização vai ser no dia 7 de dezembro, lá na Bela Capri, Redentora. Lembre de colocar na agenda de vocês, logo mais a gente vai definir os detalhes, mas o nosso próximo encontro também vai ser presencial e nós vamos conversar mais sobre a confra, ok? Bom, então, vamos falar sobre estruturar planejamento de negócios? Qual que é o objetivo de fazer um planejamento? O objetivo de fazer um planejamento é a gente ter uma visão 360 do nosso negócio. Já pensou que muitas vezes você não consegue crescer ou não consegue desenvolver o seu negócio porque você não tem uma visão ampla como gestora ou de uma forma bem estratégica do seu negócio? E muitas vezes isso acontece porque você não consegue ter um plano, você não tem um planejamento, você não consegue ter clareza. Então, para a gente ter visão 360 do nosso negócio, nós precisamos começar a mapear alguns conceitos para que a gente possa fazer um planejamento estratégico para que você possa obter resultados. E os primeiros conceitos que nós precisamos definir, que são os componentes principais, é a missão, visão e valores do seu negócio. Até porque, como que eu vou definir uma jornada, né? Vou traçar uma jornada sem saber quem é o protagonista dessa história e como que esse protagonista, essa protagonista vai impactar o mundo. Então, a partir do momento que eu for analisar um planejamento, eu preciso primeiro ter clareza. O meu negócio, né? O meu negócio, qual é a missão do meu negócio? Como que eu impacto na vida das pessoas? Como que realmente eu quero ali? Qual é o propósito do meu negócio? Muitas vezes a pessoa acha que isso é muito fantasioso, mas lembre-se sempre disso. A pessoa que prospera, que lucra, é porque ela realmente encontrou um propósito, ela encontrou uma missão. E através dessa missão, né? Toda missão que é colocada em prática, ela prospera, porque a vida, o teu negócio toma sentido, vai muito além do dinheiro. Então, quando eu realmente encontro um propósito de vida, as coisas fluem, porque eu vou direcionar a minha energia para aquele propósito, ok? Vocês já devem ter conhecido muitas empresas que a pessoa vende, mas ela não sustenta aquele negócio, porque ela não tem um sentido, não tem um propósito por trás. E como que a gente vai definir, então, essa missão, essa visão e quais são os valores? Os valores são os princípios, tudo aquilo que você realmente não corrompe. Por exemplo, um dos princípios que é muito claro, que é a ética, né? Lógico, isso eu acho que é algo definido que todo mundo já saiba que todo negócio precisa ser ético. Mas, por exemplo, coisas que são características suas, por exemplo, agilidade. Então, quando eu falo de agilidade como um valor, tudo que envolve o meu negócio precisa ser ágil. Se eu tenho um valor de agilidade, mas eu demoro para responder, eu não dou feedback para o meu cliente a hora que ele precisa, a minha entrega é demorada, vai totalmente contra os meus valores. Eu estou comprometendo meus valores. Então, a partir do momento que você define valores para o seu negócio, isso fica também muito claro para você transmitir para as pessoas quem é você, tá? E como que você vai definir? Nós temos uma ferramenta aqui que está junto com essa aula, que é
essa ferramenta de questionamento, tá? De mapeamento. Através dessas perguntas que tem aqui que vocês vão responder, essa ferramenta é totalmente autoexplicativa. Você consegue olhar aqui quais são a missão, visão e valores para você definir, né? Aqui também tem a revisão no final. Você precisa responder esses questionários, né? Essas perguntas para que você possa analisar qual vai ser, né, para você poder definir de forma clara qual é a sua missão, sua visão e seus valores, ok? Por que que isso é importante, então? A partir do momento que eu trago sentido para o meu negócio e eu também sei qual é a direção, porque qual é a direção? A minha visão, né? Então eu já sei como que eu impacto as pessoas através da minha missão, e aí através dessa missão, aonde eu quero chegar, que é a minha visão de negócio, através da sua visão, é o direcionamento que nós vamos correr. Sabe quando você está exausto, que você trabalha, trabalha, faz tanta coisa, mas você não tem resultado, que você fica exausta e não vê nada de resultado? Com certeza você está na direção errada, você está indo na direção, né, equivocada. Então, quando eu tenho uma visão, eu direciono o meu olhar e aí eu imagino onde eu quero chegar. Bom, eu quero ser referência no estado de São Paulo, na minha área. Eu quero ter 100 funcionários, eu quero uma sede assim. Então, faça a sua visão e através dessa visão eu vou criar metas. Através dessas metas eu vou ter ações. E através dessas ações eu vou obter resultado, que é a minha visão. Então, veja que fica muito mais claro quando eu defino uma visão do meu negócio, aonde eu quero chegar, para que eu possa desenhar metas, ok? Então, depois que eu desenho as minhas metas, eu vou ter um plano de ação. Mas para mim poder definir, então, as metas, eu preciso lembrar. Sempre lembre disso. Para mim ser estratégica, para mim ter ali estratégia, o que é estratégia? Estratégia é um conjunto de ações que dá direção ao seu resultado, que vai te levar para o seu resultado. Se as ações que você está fazendo não te levam para o teu resultado, para a tua visão de negócio, isso não está sendo estratégico, não está sendo realmente direcionado de forma adequada. Então, cuidado, tá? Se você está vendo que as ações, tudo que você faz no teu dia a dia, não te leva para a visão que você quer de negócio, pare, para e repense, refaça suas metas, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, a partir disso, por que que lá na primeira aula eu falei para vocês, gente, assista a aula de produtividade, de organização. Por quê? A gente precisa ter organização, a gente precisa ser produtiva, mas com direcionamento, com realmente de forma estratégica, ok? Bom, depois que eu tenho clareza quanto a isso, eu vou definir metas. O conceito que nós vamos usar aqui para definir metas é o conceito SMART, né? O SMART, ele é uma sigla em inglês, mas que traduzido vem para específica, mensurável, alcançável, relevante e temporais. Então, toda meta, ela precisa ser específica, ela precisa ter foco claro e direcionado. Ela precisa ser mensuráveis, então uma meta que tenha indicadores de sucesso. Como que eu vou indicar se ela realmente se eu estou tendo sucesso ou não? Alcançável, então precisa ser realista, mas eu preciso ter ali, ser realista possível, mas com uma sensação de ousadia também, tá? Que aí vem através da relevância. Será que isso vai impactar diretamente no meu negócio? Se não estiver impactando no seu negócio, abandona. Bom, isso aqui está impactando, vai impactar como o meu negócio? Ah, de forma positiva, eu vou trazer mais cliente, vou me posicionar, eu vou organizar meu financeiro, então seja relevante também. E temporais, com prazos definidos, né, para conclusão. Então, nunca deixe algo muito aberto, que quando eu deixo, vou fazer, você nunca vai fazer. Então, cuidado com coisas que não têm prazo para começar e para terminar. E coisas de longo prazo, porque o longo prazo ele é a mãe da procrastinação.
Então, cuidado, ok? Aqui eu trouxe um exemplo, então, de uma meta smart de marketing. Então, aqui, ó, específica, aumentar o número de seguidores no Instagram. Mensurável, alcançar 1.000 novos seguidores. Alcançável, planejar estratégias de engajamento, como posts diários e stories interativos. Relevante, fortalecer a presença digital e aumentar o reconhecimento da minha marca. Temporal, durante 3 meses. Meta Smart, então, como que fica? Aumentar o número de seguidores no Instagram em 1.000, é, aumentar seguidores no Instagram em 1.000 novos nos próximos 3 meses, publicando conteúdo diário e promovendo interações nos stories. Vê que é uma meta específica, uma meta alcançável, eu consigo medir, tem prazo para começar e para terminar? Então, nesses próximos 3 meses, eu preciso alcançar 1.000 pessoas, ok? Bom, também tem uma ferramenta específica, e aí fica definido o seguinte: você já tem a tarefa de casa de definir ali missão, visão e valores. Agora, a segunda tarefinha de casa, você vai listar metas SMART e vai definir 3 metas, onde a gente vai trabalhar no dia 23 juntas, que nós vamos criar um plano de ação para essas metas, ok? Bom, qual é a ferramenta? Esqueci, perdão. Vamos lá. Para vocês poderem definir as metas SMART, então vocês vão seguir, tá, esse conteúdo aqui para poder fazer a metas, tá? 3 metas SMARTs para a gente poder. Depois, essas metas têm que estar direcionadas à visão de negócio de vocês, ok? Bom, caso alguém tenha alguma dúvida, também pode me perguntar. Ok, então defini ali quem eu sou. A gente está levantando aqui as pecinhas do quebra-cabeça, tá? Então definimos quem nós somos, como que nós impactamos as pessoas, qual é a nossa visão de negócio, quais são as nossas metas, quais são os nossos valores. E agora a gente precisa ter claro quem é o nosso cliente ideal. Qual é a dor do meu cliente? Qual é o problema que eu resolvo? E a partir do momento que eu sei qual é a dor do meu cliente, eu me comprometo a resolver de forma realmente íntegra e que eu entregue algo para o meu cliente relevante. A partir do momento que eu crio muita expectativa e eu não atendo, eu já vou perder um cliente. Vocês concordam comigo que é muito frustrante quando eu ofereço algo para o meu cliente, você compra algo e você não recebe da forma com que você esperava? Então, cuidado para pintar como que você resolve algo ou que você soluciona algo e, na verdade, você está sendo amador e não está resolvendo. Então, a partir do momento que você descobre a dor do seu cliente, resolva. Isso vai fazer a sua chave virar e o seu negócio bombar. Porque a partir do momento que você resolve a dor do cliente e ele realmente se cativa por você, você pode ter certeza que ele vai parar de ficar pedindo desconto de 50 centavos, que ele vai parar de ficar ali, às vezes, mostre para ele que você é importante e que você realmente entende o que ele precisa. A partir desse momento, o teu jogo virou, ok? Também faça o estudo da concorrência. Como que o meu concorrente se comporta com o meu cliente? Ah, Yasmin, olha, eu não consigo captar cliente, mas meu concorrente está cheio de pessoa. Por que será? O que será que acontece lá que muitas vezes você está perdendo? Não é questão. Veja bem, eu acredito no Oceano Azul, que tem oportunidade para todos, mas às vezes você consegue tirar referências positivas do seu concorrente. Então, analise como que seu concorrente se comporta, como ele lida com o seu cliente, ok? Bom, então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, as minhas metas, onde eu estou direcionada, eu preciso saber. Essas metas, além de me levar para minha visão, elas estão alinhadas com o meu público-alvo? Faz sentido esse contexto? Ok?
Porque às vezes você quer vender algo que o seu cliente não precisa, ou você está se direcionando para algo que vai contrapartida ao seu público-alvo. Então veja que tudo precisa estar alinhado, ok? Ou você muda de público-alvo. Ah, Yasmin, eu não estou feliz com o público que eu atendo hoje, então eu quero direcionar para outras pessoas. Perfeito. Então, estude quem é esse público e se posicione e solucione dores desse público, ok? Bom, depois aqui, nós vamos entrar em análise SWOT. No diagnóstico de vocês, vocês responderam, né? As forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar o diagnóstico de vocês, vou entregar para vocês. Vocês vão trazer também a tarefinha de casa, que é a missão, visão e valores. Vocês vão trazer as metas SMART. Nós vamos juntar com a análise SWOT, nós vamos analisar juntas as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E nós vamos criar um plano de ação robusto e forte para que você possa começar a traçar uma jornada que mude os seus resultados, ok? Então, na próxima reunião, a gente vai analisar juntas a análise SWOT, ok? Então, agora chegou o momento de colocar a mão na massa. Corre, já faça ali as anotações, pegue já as ferramentas, né, de definição de missão, visão e valores, também das metas SMART. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico aqui também à disposição. Nunca se esqueça que o sucesso começa no momento em que você decide nunca desistir. Um grande beijo e eu vejo vocês daqui a pouco.